Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 23. Aí, obrigado. Capítulo 9, verso 23. E o tema dessa palavra, como eu disse, apenas creia. Crer é confiar. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 23 diz: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que... Isso, vou te dar mais uma chance, hein? Tudo é possível àquele que... Mais uma chance, ainda tá, eu sinto que você pode fazer um pouco mais, tá bom? Tudo é possível àquele que... Uau, melhorou. Agora Mateus capítulo 21, verso 22. Então Jesus está dizendo aqui, né? Tudo é possível àquele que crê. É tudo. Tudo é possível àquele que crê. Mateus capítulo 21, verso 22. Jesus diz assim: e tudo o que pedirem em oração, você pode orar, mas se crerem, vocês receberão. Vamos repetir junto esse versículo. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém? Pode se assentar por um instante em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Estou vendo aqui a Heloísa, que é a nossa ovelhinha tão querida lá do Rio de Janeiro. Deus abençoe. O Flávio, irmão da Regina, que está conosco. Deus abençoe de uma forma especial também. Esses dois textos aqui, eles resumem talvez a expressão mais importante da vida cristã. Aqui está o segredo de uma vida cristã vitoriosa. Por que muita gente tem uma vida cristã que não é de vitória? Porque a diferença é no crer. Quando você crê naquilo que você está fazendo, por exemplo, você saiu da sua casa, você com certeza largou muitas coisas para lá, uma tarde fria, sim ou não? Não é um convite para você ficar debaixo da coberta, na sala, comendo pipoca e vendo um filme? Sim ou não? Sim, você abriu a janela e falou, Santo de Israel. Mas quando você sai da sua casa para você vir aqui, é porque você crê que alguma coisa Deus vai tocar em você. Quando você vem na ceia, ser ministrado na ceia, você crê verdadeiramente que há 2000 anos atrás, Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz e pagou um preço pela sua vida, e hoje nós podemos ser salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro, e tomar da ceia, e ainda renovar a nossa aliança com Ele, e começar um mês muito abençoado. Então nós cremos que de alguma maneira esses elementos, eles trazem a existência, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus. Quando você vem no altar trazer o seu dízimo, a sua oferta, você está dizendo para Deus, eu creio. Aquele que é dizimista, ele fala verdadeiramente, talvez não com a sua palavra, mas com a sua atitude. Ele está dizendo, eu creio que tu podes mudar o final da minha história financeira. Então nós estamos cercados de situações, e eu tenho certeza que você faz isso, que você vem na igreja com este mover de crer, que é a fé, você participa da ceia com esse mover que é a fé, você dizima com esse mover que é realmente a fé. Então nós estamos cercados de situações que verdadeiramente nós falamos de fé. Então quando nós falamos de fé, nós falamos em apontar para alguém. Nós temos alguém que está acima de nós, o Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, aquele que criou o universo, que fez todas as coisas, que domina todas as coisas, e que nas suas mãos está a vida e a morte. Então, o Deus que nós servimos não é o Deus qualquer, não é o Deus que está morto, não é o Deus que está distante, não é o Deus que está lá no céu contemplando as estrelas e olhando para nós como se fôssemos formigas. Não, o Deus que nós cremos, o Deus que nós confiamos, é um Deus presente, atuante, desde a criação do universo. É o Deus que pode mudar, tirar a tristeza e trazer alegria sobre a sua vida. É o Deus que pode tirar a enfermidade e trazer a cura. É o Deus que pode tirar você da pobreza e te colocar na riqueza. É o Deus que pode abrir portas que ninguém pode fechar. Mas quando Ele se levanta e fecha uma porta, ninguém consegue abrir. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, o Deus que está na palavra, não é um Deus qualquer. É o Senhor dos senhores, é o Rei
Rei dos Reis. Por isso que Jesus, a Bíblia diz que Jesus, o seu nome, está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e o confesse como Senhor e Salvador. Aleluia, porque é esse Deus que nós servimos. Então quando você vem para a casa do Senhor, quando você ora durante a semana no carro, na empresa, na faculdade, na sua casa, você está dizendo: eu creio que o Senhor existe, eu creio que o Senhor está comigo, eu creio. A sua fé é ativada para que você possa tomar posse de todas as mais de 8.000 promessas. Olha para o lado e diga para o seu irmão: apenas creia. Esse é o segredo, é de você crer. Quando Jesus deu uma grande comissão para os discípulos, ele disse em Mateus capítulo 28, verso 20, ide, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele diz assim: portanto, de posse dessa autoridade, ide e fazei discípulos de todas as nações. Quando Jesus diz isso, ele está dando uma grande tarefa, uma grande comissão. Jesus está dando um ministério para os discípulos, mas ele vai terminar esse ministério, essa tarefa, dizendo: olha, vocês vão fazer discípulos, mas eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus nunca vai te deixar, Jesus nunca vai te desamparar, você nunca estará sozinho no teu trabalho, você nunca estará sozinho na sua casa, andando pelo trânsito, em qualquer lugar que você for, tudo que você fizer, você tem um Deus, um Cristo que está vivo, ressurreto, e que andou com os discípulos e que anda conosco até hoje. E esse Cristo está dizendo para mim e para você: apenas creia que na sua luta, na sua tribulação, na sua angústia, na sua aflição, na sua dor, você não está sozinho, Jesus está contigo. Vem cá, Mário, por favor. Vou pegar o Mário como exemplo aqui, vem cá rapidinho. Como é que a gente simboliza isso? É bem simples. Tudo bem com você? A paz do Senhor. Então tá bom. Vamos pensar aqui que o Mário, ele vai a representar o Cristo que nós cremos, amém? Então diga assim: esse é o Cristo que eu creio. Simbolicamente, hein, gente? Não vai depois do culto querer que ele toque em você, nada disso, hein? Tá bom? O Mário continua sendo Mário, é só uma figurativa agora aqui, tá bom? Então vamos lá. Mário, você é de Jesus, amém? Então você deu uma tarefa para mim, você disse para eu ir fazer as coisas, eu vou caminhar durante a semana, então... Então, quando eu saio, eu começo a andar, e por onde eu vou durante a semana, eu estou fazendo meus afazeres. Eu estou andando, eu estou trabalhando, eu estou no trânsito, eu estou enfrentando as minhas lutas, as minhas dificuldades. De repente eu começo a correr e ter as minhas atividades, e começo a correr, a minha agenda está apertada, a minha luta está muito grande, e Jesus, cadê Jesus? Está aí, Jesus? Você está atrasado, olha só, aí você começa a correr. Por quê? Porque você nunca está sozinho. Onde quer que você vá, tudo que quer que você faça, onde quer que você sente, Jesus está do seu. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Obrigado, Mário. Esse é o Cristo que nós servimos. Não importa onde você esteja, o Salmo 139 diz assim: olha, de onde me ausentarei do Senhor? Se eu subo ao mais alto dos céus, Ele lá está. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá Ele está também. Ou seja, esse é o Deus que nós servimos, que nós cremos e que nós confiamos. Diga assim bem forte: apenas crer. Essa é a diferença. Marcos capítulo de número 11, verso 23. Vamos pensar juntos aqui. Marcos. Diz a palavra: e eu lhes asseguro, que se alguém disser a este monte, levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar, diga bem forte, não duvidar, em seu coração, mas
crer, diga assim, mas crer, que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Existe um demônio chamado será. É um demônio. Porque alguém chega para você e fala assim, você fala para a pessoa assim, olha, eu creio que essa semana, esse mês de março, eu vou viver o meu milagre. Aí vem o infeliz e fala assim, ó, será? Você pode olhar para esse irmão e falar assim, isso é demônio. Esse será não, eu creio. O que faz a diferença é você crer, é você receber uma palavra de Deus aqui deste altar, lá na célula, uma palavra profética, e você agarrar essa palavra, colocar no seu coração e dizer, Senhor, eu creio, se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir a tua palavra. Então você toma posse e você vai viver, porque aquilo que você dizer, aquilo que você falar, diz o texto bíblico, isso acontecerá. Você tem que tirar a dúvida do seu coração e colocar apenas a certeza absoluta. Se meu Cristo falou, se o meu Deus falou, acontecerá. Pode demorar 1 mês, 2 meses, mas uma hora a tua bênção, o teu milagre chegará. Não desista, apenas creia. Marcos capítulo 16, verso 16 e 17. Olha só o que diz o finalzinho do Evangelho de Marcos. Quem crer e for batizado será? Duas condições aqui importantes, até para quem nunca foi batizado nas águas. Nós vamos ter batismo esse mês. Quem crer, não basta só crer. A primeira condição, eu creio. A segunda, eu passo pelo batismo, aí eu tenho a salvação. Mas quem não crer será condenado. Meu irmão, que coisa linda, eu amo ver isso. Hoje pela manhã, quantas vidas levantaram as suas mãos no meio da congregação, da multidão que tinha aqui, e disseram, eu quero Jesus na minha vida. Meu irmão, é tão lindo quando essas pessoas levantaram as mãos, elas simplesmente creram. E hoje, pela manhã, ao sair da porta, na despedida, o irmão disse assim, olha, eu levantei minha mão, no próximo batismo eu vou ser batizado, porque eu quero que essa palavra se cumpra na minha vida. Meu irmão, isso é tremendo, isso é arrombar as portas do inferno e saquear o inferno e trazer para Jesus. Evangelho de João, capítulo 11, verso 40, há uma experiência tremenda, porque fala da ressurreição de Lázaro. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Diga assim, quando eu creio, eu vejo a glória de Deus. Meu irmão, o que é a glória de Deus? É a manifestação máxima do poder, da presença de Deus. É Deus entrando na sua casa com perfume, é você sentindo o toque de Jesus no seu corpo, é você sentindo uma voz do Espírito Santo no seu ouvido, é você viver milagres sobrenaturais. Quando diz esse texto, eu não te falei, se você crer, você verá a glória de Deus, e só vê a glória de Deus aqueles que creem. Por isso que a diferença está entre aquele que crê e aquele que não crê. Você pode ter uma fé, mas uma fé que não crê profundamente, e nesta tarde eu quero te dizer, Deus quer manifestar a glória sobre a sua vida. Simplesmente creia que há uma glória que talvez você nunca experimentou, que você pode experimentar nessa tarde. Há um mover de Deus que talvez você nunca viveu, que você possa viver nessa tarde, para que a manifestação da glória de Deus chegue na sua vida. Romanos capítulo 10, verso 9 nos diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, eu confesso com a minha boca, mas em seguida vem e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Olha, quando a gente levanta a mão para Jesus Cristo, eu fiz isso há muitos anos atrás, você está dizendo assim, olha, eu creio, eu não somente quero confessar com a minha boca, mas eu creio que há 2000 anos atrás, eu não estive lá, eu não vivi essa experiência física,
física lá no passado, eu não estava lá aos pés da cruz como os discípulos e a multidão, mas eu creio, a experiência da manifestação da glória de Deus é tão forte na minha vida, que me leva a crer que aquele fato, aquela experiência, ela é real ainda hoje na minha vida. Então eu declaro com a minha boca, e eu creio no coração, e por eu crer no coração, eu recebo o melhor presente, o melhor milagre da vida que alguém possa ter, que se chama salvação. Você pode aplaudir ao Senhor? Evangelho de Marcos nos traz uma experiência, mas deixa eu contar algo para você aqui, muito pessoal da minha parte. É interessante porque nós estamos num prédio. Esse prédio aqui foi uma conquista de muita oração. Nós orávamos por um terreno, e Deus nos deu um prédio completo com quase 4.000 metros quadrados, do lado do metrô. Mas quando estávamos negociando com os proprietários, que também são da China, esses proprietários, eles estavam com 5 empresas fazendo propostas, e a nossa igreja era uma das 5. E nós não tínhamos tanto dinheiro, nós não tínhamos quase nada para dar de entrada perto do que eles queriam. Mas nós estávamos lá crendo que nós podíamos, de alguma maneira, comprar esse prédio. A igreja orando, intercedendo, clamando lá no Jabaquara. Até que foi um dia em que Deus tocou no coração do presidente internacional lá da China, que hoje já é falecido. É um senhor de idade chamado Dong. Esse homem liga para o filho dele no Brasil e diz assim: como é que estão as negociações da venda daquele prédio? Ele diz: olha, tem 5 empresas e uma delas é uma igreja. E ele conta como é que estão as propostas. E ele diz assim: olha, eu sinto de Deus que vocês têm que aceitar a proposta da Metodista Renovada. Gente, quando ele disse isso, ele me ligou e falou assim: pastor, quando é seu culto? Eu disse: aos domingos. Nós tínhamos 2 cultos lá no Jabaquara. Ele falou assim: então às 19 horas eu vou ligar para o senhor. Eu falei: então eu vou transmitir ao vivo a sua ligação. Tá bom. Aí ele liga para nós, e eu sei que... Quantos estavam aqui naquela época? Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Não é verdade isso? Ele liga para nós ao vivo, pusemos na caixa de som. Ele disse: era o Miguel. Ele disse: olha, pastor, vocês estão com a Bíblia aí? Estamos. Ele disse: então abra a sua Bíblia em Marcos. E naquele evangelho está dito: tudo o que pedirdes, crendo, recebereis. Tudo. Aí nós ficamos sem entender, porque ele respondeu com a Bíblia, mas não disse nem sim nem não. Aí ficamos assim, de pulo de alegria, não pulo de alegria, o que aconteceu? Ele disse: então, foi aprovada a proposta de vocês da compra do prédio. Gente, parecia final de Copa de Mundo lá. Uma alegria, uma euforia tão grande, porque nós vimos ali a manifestação da glória de Deus para comprar esse prédio. Aí Deus nos deu a compra do nosso acampamento, Vale dos Mananciais, que é uma bênção. O ano retrasado, Deus nos deu um presente de 30 milhões de reais, que é a propriedade da Serra da Cantareira. E lá na Serra da Cantareira, eu creio muito no que eu faço, eu sou muito decidido, vocês me conhecem, né? Eu sou muito determinado no que eu quero fazer. Aí eu peguei e falei assim: olha, eu vou quebrar algumas salas e eu vou fazer um salão de culto para 200 pessoas. Aí chamei o nosso engenheiro, Luiz Celso, e falei: Luiz Celso, vamos lá. Ele falou assim: olha, cuidado para derrubar, porque pode cair o prédio inteiro. E é um prédio enorme lá que vocês conhecem. Aí eu disse, aí levei ele lá, nós olhamos a planta e falou: olha, pode quebrar tudo menos essas colunas aqui, tá bom. Aí eu falei para os meninos: desce a marreta, e pá, e quebraram tudo, e fizemos um salão de culto para 200 pessoas, lindo, lindo, lindo. Bom, aí eu mexi de coragem, agora está pronto o salão de culto, precisamos de um refeitório para 200 pessoas. Aí no andar de cima, tinham 4 salas, não, 1, 2, 3, 4 salas. Uma biblioteca com 10 mil livros. Mandei encaixotar tudo, limpei tudo. Eu falei: desce a marreta. E aí tinha lá uns 10 homens. E deixei eles lá e vim embora. Daqui a pouco eu recebo um telefonema da Elza, a nossa irmã, que foi a que doou essa propriedade.
Aí Elza me ligou: apóstolo, não é por nada não, mas a secretária lá disse que o senhor está derrubando tudo lá, vai abalar o prédio, que está balançando tudo. O senhor vai derrubar tudo aquilo lá. Eu falei: não, está tranquilo. Não, vai derrubar, pastor, acho que é melhor o senhor repensar. Eu falei: meu pai. Aí tá bom, liguei para os meninos lá, falei: para de quebrar. Parou, no meio da hora parou, pum. Aí não achava, o Luciano está de férias, está viajando, não sei, peguei o Ladislau, que é o construtor da igreja, vamos lá, pus ele no carro e fomos lá. Chegou lá, a obra pela metade, entulho para todo lado. Aí o Ladislau quebrou lá o gesso novamente, olhou todas as vigas, as colunas e falou assim: apóstolo, depois de meia hora de investigação, ele disse: olha, pode quebrar tudo. Ah, meu irmão, umas marretas desse tamanho assim, ó. Até eu. Moçada, derrubando tudo. Pá, pá, o prédio, bum, aquela faz um eco violento. E pá, pá, quebrou tudo, né, pastor Alex? Meu irmão, saíram 3 caminhões de entulho. 3 caminhões de entulho. De tanto que nós quebramos. Agora, vai lá ver hoje como é que ficou o salão de culto e o refeitório. Gente, lindo, lindo. Porque eu creio naquilo que eu faço. Amém? Você tem que crer naquilo que você faz. Talvez enquanto eu estou falando, você está pensando: ai, apóstolo, como que eu posso crer e confiar? A luta na minha vida é tão grande. Como que eu posso ser determinado se o diabo tem investido tanto na minha vida? Olha o problema que eu estou financeiro, olha o problema que eu estou dentro de casa, olha o problema que eu estou de saúde, olha só minhas finanças, como é que estão. Talvez você está listando tantas coisas e dizendo assim: parece que é tão fácil apenas crer, mas eu creio, não está acontecendo as coisas. E eu quero hoje te levar ao entendimento mais profundo. Nós cantamos aqui sobre aquela mulher que saiu do seu lugar no meio da multidão e apenas tocou em Jesus, e ela disse: eu creio, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Aquela mulher está dizendo assim: olha, eu sou determinada no que eu faço. Se Jesus tem meu milagre, não importa o que vão dizer. Ela sai do meio da multidão, corre e toca, porque ela tem uma determinação, porque ela crê que só o fato de ela tocar no manto de Jesus, ela seria curada, como ela foi curada. Então, quando você crê, quando você é determinado naquilo que você crê, meu irmão, nada vai te paralisar, não há problema, não há luta, porque você vai passar por cima de tudo e vai vencer tudo, e no final você vai glorificar a Deus, porque Jesus estará com você todos os dias, até a consumação do século. Evangelho de Marcos, capítulo número 1. Ali é uma narrativa muito linda, porque os primeiros versículos falam de um homem chamado João Batista. E esse homem vai anunciar o arrependimento e vai anunciar a vinda do Messias, que é Jesus. Aí na sequência daqueles versículos do capítulo 1 ainda, aparece João Batista batizando lá no Rio Jordão. Quantos aqui não foram para Israel ainda? Não, diz quantos não foram, não é quantos foram. Vocês estão me enganando, não é possível que ninguém foi aqui. Então vou inverter. Quantos já foram para Israel? Uau, ó, tem uma turma aqui, glória a Deus. Em outubro nós estamos com uma caravana para Israel. Da Metodista Renovada. Você vai ver ao vivo Rio Jordão, onde Jesus foi batizado ali no Rio Jordão. Aí Jesus é batizado. Ele ouve uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado em que me comprazo. Ali é selada a unção sobre Jesus. E então, aí nos versículos seguintes, você vai perceber no capítulo 1 de Marcos, que ele vai chamar agora, começar a chamar seus primeiros discípulos. E ele vai chamando seus discípulos, e logo em seguida aparece uma narrativa, Jesus fazendo 3 curas. A primeira cura é de um homem que está endemoniado dentro da sinagoga. Um homem, Jesus estava ali e viu um homem endemoniado, e ele vai lá e ele expulsa o demônio, ele traz libertação para aquele homem dentro da sinagoga, que seria a nossa igreja hoje, e aquele homem sai liberto e todos ficam admirados. Aí Jesus pega os seus discípulos e sobe até
a casa de Pedro, e na casa de Pedro encontra a sogra dele enferma com febre, na cama, e Jesus vai lá e simplesmente toca na mão dela, não emite uma palavra, não faz nenhuma oração, ele põe na mão dela, aquela mulher, a febre cessa, aquela mulher se levanta, se arruma, se penteia, e vai para a cozinha e começa a servir Jesus e a família toda. Isso está em Marcos capítulo 1, mas em seguida, existe uma cura de um homem leproso. Naquela época, a lepra é parecida com as epidemias que têm acontecido hoje no Brasil e no mundo, não havia cura, não havia vacina. A lepra, ela simplesmente tomava conta de uma pessoa e levava ela à morte. Isso era tão contagioso como é hoje a virose, a epidemia de hoje, a doença de hoje. Então, veja bem, naquela época, quando uma pessoa é diagnosticada leprosa, ele era separado da família pela lei de Moisés. Ele era levado para uma aldeia, ele era separado das pessoas, da família, e ali isolado, ele deveria permanecer até morrer. Na verdade, o leprosário era o início da morte, é o abandono da família, da sociedade e da igreja. Ele estava pendente, condenado a morrer, não havia cura, mas eis que chega uma notícia, lá no leprosário chega uma notícia. Eis que está passando aqui perto um homem chamado Jesus. Ah, meu irmão, eu não sei como é que você faria, mas aquele homem, eu imagino, todos ali certamente souberam que estava Jesus passando ali, mas a Bíblia registra apenas um único homem que teve coragem, um homem que creu, um homem que se encheu de fé. Se esse homem já curou, se esse homem já curou a sogra de Pedro, se esse homem já expulsou um demônio, se esse homem tem esse poder, ele tem poder para curar a minha lepra, aquilo que o homem não pode, aquilo que é impossível para o homem, aquilo que a medicina não pode, Jesus pode. Se Jesus pode, então chegou o meu milagre, chegou a minha bênção. Eu imagino que aquele leprosário devia ter cercas, muro, arame farpado, talvez um lago ao redor, proibindo, dificultando eles saírem de lá. Mas aquele homem tomado da fé, tomado da confiança em Jesus, aquele homem não tinha visto Jesus ainda, não conhecia Jesus, ele apenas ouviu dizer do poder de Jesus Cristo, e aquele homem, ele creu, e quando ele creu nisso, ele sai correndo. Eu imagino, meu irmão, que todos ficaram olhando admirados, como que ele vai fazer isso? Ele é doido, ele não pode sair daqui, será que ele vai ser curado? Talvez ele vai morrer no meio do caminho, talvez muitas questões surgiram nessa história, mas ele não quis nem saber, ele sai correndo, pula muro, atravessa lagos, esse homem chega até Jesus, e a Bíblia diz que ele se ajoelha. A primeira atitude desse homem é se ajoelhar aos pés de Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. Um leproso naquela época jamais poderia chegar tão perto de uma pessoa sã, porque ele estava como imundo na época, mas ele não quis nem saber do que a lei dizia, do que os homens diziam. Eu creio tanto no que eu vou buscar, eu estou tão determinado na minha fé, que eu sei que Jesus tem a resposta para a minha enfermidade. Presta atenção, nós não podemos jamais imaginar que o nosso Deus é um Deus limitado como nós somos limitados. Nós somos limitados, a nossa mente ela tem um limite, mas o nosso Deus não é limitado. O nosso Deus, para Ele, tudo é possível. Por isso que o apóstolo Paulo foi um dos homens que eu mais amo na Bíblia. Foi um homem apaixonado por Deus e por Jesus. É um homem que sabia o valor da confiança. Ele sabia que jamais estaria sozinho. Então ele vai dizer assim: olha, tudo posso naquele que me fortalece.
Ele vai dizer assim: olha, não há altura, não há profundidade, não há nada que possa me separar do amor de Jesus Cristo. A sua fé, o crer dele é tão grande que ele falou: eu posso passar por todas as tribulações, angústias, açoites, prisões, nada disso vai roubar o que eu sinto pelo meu Cristo. Paulo nos dá um exemplo, uma lição tão grande, e esse homem é exatamente isto. Esse leproso se aproxima de Jesus porque ele crê. Ele jamais sairia do leprosário, jamais quebraria as leis, jamais quebraria as tradições, se ele não cresce, mas ele creu, e como ele creu, ele corre, chega até Jesus, e ele se prostra aos pés de Jesus, e ele olha para Jesus e diz: Jesus, Jesus, me cura. A Bíblia diz que Jesus não pôs a mão nele. Jesus apenas olhou para aquele homem, como Jesus está olhando para você aqui nesta tarde. Talvez nas suas impossibilidades, nas suas doenças, nas suas fragilidades, nas suas tristezas. Jesus olhou para aquele homem. Nós sabemos que a lepra, ela é visível. Cai a orelha, cai o nariz, vai caindo os membros. Era visível. Jesus olhou para aquele homem. Mas Jesus olhou para aquele homem não apenas para a lepra, mas para a tristeza que estava no coração dele, para a angústia, para o sofrimento. Jesus olhou pela capacidade que ele tinha de crer. E Jesus disse, liberou uma palavra dizendo assim: olha, quero. Olha o que Jesus diz: quero, fica limpo. Ele não fez uma grande oração. Ele não fez um grande sermão. Ele simplesmente disse: quero, fica limpo. E diz a palavra que imediatamente a lepra foi embora. Amém? Fica de pé no seu lugar, por gentileza. É interessante notar que a nossa história não é, às vezes, muito diferente desses homens. Eu me lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu tinha uma enxaqueca crônica. Eu já contei esse testemunho aqui. Eu tomava remédio, eu tinha caixas de remédios aqui no gabinete, no carro e em casa. Parecia que a minha cabeça ia explodir. Eu pregava, quando acabava de pregar, parecia que ia explodir. Eu vinha de casa para cá, a cabeça explodindo. Parecia que ia explodir minha cabeça. Fiz vários exames com neuro, não deu nada. E continuei tomando os remédios. As caixas em casa, no carro e aqui na igreja. Até que um dia, eu olhei para minha gaveta, a caixa estava inteira. Eu olhei no carro, a caixa inteira. Eu fui em casa, a caixa inteira. Aí eu fiz uma retrospectiva. Ei, faz mais de um mês que eu não tomo remédio para dor de cabeça. Em algum momento Jesus me curou aqui na igreja. Eu não sei se foi aqui no altar orando, se foi sentado recebendo a ministração. Eu sei que isso faz anos já. Nunca mais eu tive uma dor de cabeça. Sabe por quê? Porque eu creio no Deus e no Cristo que faz milagres. Os homens podem dar diagnósticos. O seu patrão pode te dar um diagnóstico. O seu gerente pode dar um diagnóstico. O médico pode dar um diagnóstico. Mas a última palavra sempre será de Jesus. Basta crer. Simplesmente a diferença é você crer. Saber que você serve um Deus que pode todas as coisas. O universo está nas suas mãos. A chave da vida e da morte está nas suas mãos. Tudo está no governo daquele que nós servimos, e basta apenas você crer. E você sair daqui dizendo: eu quero ser como aquele homem leproso. Aquele homem estava dentro de si, talvez muito mais enfermo do que no seu físico. A sua alma,
seu espírito. Mas aquele homem sabia. Alguém que tem uma resposta para a minha necessidade. Hoje nós não precisamos correr até Israel. É muito bom estar em Israel. Fui 2 vezes, é uma bênção. Mas a Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele ali estará. Nós estamos muito mais do que 2 ou 3. Então Jesus está aqui. A gente não enxerga, não vê, mas Ele está aqui. Do teu lado, no corredor, na cadeira da frente, atrás, Ele está aqui. Aqui nesse altar, nesse púlpito. Ele está nesse teclado. Jesus está aqui. Basta você tocar nele e pedir: o que é que você precisa? Eu vou um pouco mais além. Talvez se você vir aqui e for: pastor, o senhor não sabe de nada, minha luta é tão grande, tão grande, que a minha fé está igual uma vela que está no finalzinho, sabe? Está quase minguando. A minha fé está tão pequena que eu não consigo nem crer mais que é possível. Já orei para casar, pastor, umas 300 vezes e nada. Já orei para ter uma promoção no meu trabalho, nada. Estou quase desistindo. Já orei para uma casa própria e nada. Pastor, já orei por tantas coisas e nada. Minha fé está quase se esvaindo. Parece que nada acontece na minha vida, minha fé está tão pequena. Jesus certa vez disse assim aos discípulos, aos pescadores que tinham pescado a noite inteira em alto mar, profissionais de pesca, pescaram a noite toda, não pegaram nada. Jesus chega para eles e diz assim: volte ao mar, olha a autoridade, e lança a rede novamente. Eles disseram: Jesus, porque nem eles acreditavam. A fé deles estava tão pequena, porque eles sabiam que pescaram a noite toda, não ia dar nada. Imagina, voltar lá de novo. Mas eles disseram uma palavra-chave: Jesus, sob a tua palavra nós iremos. Eles pegaram carona na fé de Jesus. Eles não acreditavam, mas Jesus acreditava. E eles obedeceram. E por entrar na fé de Jesus Cristo, eles foram lá, sem acreditar neles mesmos, mas acreditando na fé e na palavra de Jesus. E as redes deles quase não suportaram de tantos peixes, porque eles foram na fé de Jesus Cristo. Talvez você precise hoje de uma força, de uma fé especial. Então feche seus olhos aí no seu lugar, em nome de Jesus. Pense agora nas tuas impossibilidades. Qual é a tua causa? Qual é a tua causa? O que você tem buscado e que não tem resolvido? Qual é a tua dor e o tamanho da tua dor? Qual é a tua tristeza? O que está gerando tristeza no seu coração? Existe um Deus, existe um Cristo que eu creio. Eu creio nesse Jesus, que não apenas fez milagres no passado, não apenas curou no passado, não transformou no passado, mas Ele está constantemente fazendo isto. E hoje não é diferente. Como nós vimos pela manhã um grande mover neste lugar, não é diferente agora. Por isso, em nome de Jesus, apresente diante de Deus a tua causa, as tuas impossibilidades. O que você precisa, qual é o milagre que você precisa? Apenas creia. Apenas creia. Apenas creia. E se você tem uma causa para apresentar diante de Jesus, talvez na sua casa, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, talvez na sua saúde, eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui neste altar. E nesse altar você se ajoelhar e dizer: Jesus, eu estou como aquele leproso,
apresentando a minha causa diante de Ti. Eu preciso de um milagre. Jesus é o dono do milagre. Pode sair do seu lugar e vir nesse altar. Em nome de Jesus. Creia, apenas creia. Creia, apenas creia. Apenas creia. Qual é a tua causa? Apresente diante de Jesus. Eu confio em Ti. É a capacidade de crer. É a sua fé em ação. É a sua fé em ação. E aqui nesse altar ajoelhado ou de pé, coloque isso diante do Senhor. Eu quero que você volte no tempo, lá na história daquele homem leproso. Aquele homem apenas creu. Ele não tinha nada para oferecer a Jesus Cristo. Ele não tinha saúde. Ele não tinha dinheiro. Ele não tinha família. Ele não tinha alegria. Aquele homem não tinha nem esperança de viver. Nada. Uma pessoa que não tinha nada para oferecer para Jesus, a não ser a sua causa. Mas ele apenas creu. Apenas creu. E nada, nenhum obstáculo, nenhuma barreira impediu que ele fosse até Jesus e alcançasse o seu milagre. Eu imagino aquele homem voltando para sua casa, para sua família, agora curado, restabelecido, e as pessoas sem entender nada, ele dizendo: foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Mas como assim? Você estava lá. Mas Jesus, eu corri até Jesus, apresentei a minha causa, as minhas impossibilidades, porque para Ele tudo é possível. Então coloca diante do Senhor. Qual é a tua causa? Em nome de Jesus, Deus vai tocando agora, Espírito Santo de Deus vai tocando. O Senhor conhece o coração, a necessidade de cada um, como o Senhor conhecia a necessidade daquele homem leproso. Não só a física, mas a emocional e a espiritual. Por isso vem, Senhor, e toca. Toca Jesus Cristo de Nazaré em cada homem e cada mulher que aqui está. E eu quero liberar a palavra de fé, a palavra de vitória, a palavra de confiança. Senhor Jesus, vai soprando agora. Tira, Senhor, toda e qualquer enfermidade, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, abre portas de trabalho. Senhor, traz promoções, traz ações da justiça, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, ajusta casamentos, ajusta relacionamentos, pais e filhos, filhos e pais. Traz, Senhor, a alegria que foi roubada, talvez no passado. Restabelece uma vida feliz. Em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, recebe agora. Recebe, Senhor, a causa de cada um de nós que apresentamos a Ti agora. Porque nós cremos. Nós cremos que Tu podes, nós cremos que Tu podes, nós cremos que Tu podes, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém.